Lucas 17, versículos de 1 a 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que pusessem ao pescoço uma mó de atáfona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Senhor, por meio do teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduz não somente na compreensão desse versículo, desses versículos que nós estudaremos, mas principalmente na aceitação e na prática, ó Pai, das verdades estabelecidas por Ti para as nossas vidas. Nos ajuda a vivermos de acordo com a Tua vontade, não de acordo com a nossa vontade. É o que te clamamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. De um modo geral, quem são as pessoas que normalmente você tem mais intencionalidade de ajudar? Quem são? São os desconhecidos? São as pessoas que você nunca viu na vida? São as pessoas que você eventualmente viu que é amigo de um amigo seu? Ou são as pessoas que verdadeiramente estão perto de você e que fazem parte da sua vida e que você se sente responsável por elas? De modo geral, nós buscamos ajudar aquelas pessoas que nós sentimos que fazem parte da nossa vida. Quando nós falamos sobre igreja, existe uma coisa que está nitidamente estabelecida pelas Escrituras, mas que muitas vezes não é vivida. Quando nós nos reunimos enquanto igreja, quando nós somos membros de um mesmo corpo, existe uma responsabilidade mútua dentro dos irmãos para que nós tenhamos uma disposição real, não artificial, uma disposição real de sermos úteis, ajudando uns aos outros. Mas por que tantas vezes nós fugimos da nossa tarefa? Hoje nós vamos falar, nesses pequenos 4 versículos que lemos, de 2 coisas que são muito sérias e que a palavra de Deus leva muito a sério. A primeira coisa são sobre os escândalos. Na nossa caminhada cristã, infelizmente, e o Senhor Jesus já nos preparava para isso, é evidente que durante toda ela, nós veremos pessoas causando escândalo ou sendo pedra de tropeço para que outras sejam motivo de escândalo também para o Senhor. No versículo 1 do capítulo 17, o Senhor Jesus estava dizendo para os seus discípulos, e ele aqui continua aquela peregrinação em direção a Jerusalém, ele diz o seguinte: é impossível que não venham escândalos. Muitas vezes, quando nós nos juntamos a uma igreja, o nosso desejo dentro dessa igreja é vivermos uma vida de paz e tranquilidade. Nós desejamos que aquele seja um ambiente acolhedor, nós desejamos que aquele seja um ambiente de crescimento, nós desejamos que aquele seja um ambiente de mútua cooperação, nós desejamos que aquele seja um ambiente que nós nos sintamos maravilhosamente bem. Nós desejamos ver todos os irmãos juntamente conosco crescendo em direção à santificação. Mas se você faz parte de uma igreja há alguns anos, é evidente que você já deve ter visto, talvez não só um ou vários casos, de pessoas que causam ou são motivo para escândalo. Quando a palavra de Deus usa o termo pedra de tropeço, muitas vezes nós ignoramos o fato de que o Senhor leva muito a sério o propósito que ele está cumprindo na vida de cada um dos seus escolhidos. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o Senhor, ele não somente ele nos escolhe, ele nos chama, ele nos justifica. E dentro do processo de salvação, ele também tem um processo de santificação. E a palavra de Deus diz que o auge desse processo de transformação será a glorificação de todos aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Portanto, aqueles em quem o Senhor começou a boa obra, o Senhor há de concluir
essa boa obra na vida dessas pessoas. Mas quando dentro da igreja levantam-se pessoas que corrompem a boa doutrina, os bons costumes da igreja, essas pessoas servem como pedra de tropeço. E às vezes essas pessoas podem ser líderes da igreja, às vezes um irmão de longa data na igreja, ou às vezes um recém-convertido na igreja. Acontece que nós precisamos ter muita consciência de que nós não somos especiais e que na nossa igreja não haverá tropeços, não haverá escândalos. Não. Nossa igreja, como qualquer outra igreja, como o Senhor mesmo deixa claro, passará por momentos dolorosos, onde o escândalo será notado. Infelizmente, não só pelos de dentro, mas também pelos de fora. Porque o Senhor Jesus Cristo deixa registrado que é impossível que não venham escândalos. E por que é impossível? O Senhor, ele planta o seu trigo, mas o inimigo, ele está logo atrás, plantando joio. E dentro de qualquer igreja, nós precisamos estar preparados para descobrirmos joio. E nós já vimos aqui a brutal semelhança entre o joio e o trigo. A ponto de o Senhor Deus nos preparar, por meio do Senhor Jesus Cristo, nos dizendo que nós não devemos nos precipitar, tentando adivinhar quem é joio e quem não é. Às vezes o joio vai morrer dentro da igreja. Às vezes o joio vai morrer num local onde ninguém percebeu que ele era joio, mas Deus, de quem ninguém escapa, esse sabe exatamente quem é o joio e quem é o trigo. Mas às vezes esse joio se manifesta. E esse joio, ele não somente vai lá e se manifesta, trazendo pecaminosidade somente para a sua vida, mas muitas vezes ele se torna um referencial para a vida de outras pessoas. A palavra de Deus diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Eu quero que vocês estejam atentos a quem vocês estão imitando. A palavra de Deus diz que nós somos imitadores de Cristo e devemos ser imitadores de Cristo. Mas no processo de imitarmos a Cristo, nós estamos imitando outras pessoas que estão imitando a Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo tem a autonomia de dizer o que nós também devemos ter coragem de dizer: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Acontece que ao imitarmos um irmão, nós precisamos ter a ciência de que o irmão ele está imitando a Cristo. E que, portanto, ele não é como Cristo, que é impecável, imaculado, sem erros. Aquela pessoa que você chama de irmão pode ser, na verdade, um lobo. Aquela pessoa que você chama de irmão pode ser, na verdade, trigo. E muitas vezes a gente não tem como adivinhar, até que isso se manifeste. A palavra de Deus, então, nos orienta, nos dá condições de como igreja cuidar de uma pessoa que não está seguindo a boa doutrina, e quando eu falo boa doutrina, eu estou falando dos ensinamentos do próprio Deus para conosco. Se a palavra de Deus nos dá ordens, o que se espera é que nós sigamos essas ordens. E entendam o que é escândalo. O escândalo é quando aquilo que Deus estabelece é vituperado, quando aquilo que Deus estabelece é manchado, é denegrido, atrapalhando quem quer que seja de entender qual é a boa e perfeita obra do Senhor. Escândalo não é gostos diferentes. E eu quero deixar isso aqui muito claro. Muitas vezes, existem pessoas que usam da linguagem de escândalo para justificar gostos diferentes. Por exemplo, existem pessoas e igrejas que só cantam hinos do cantor cristão. Os hinos do cantor cristão são hinos muito bons? Sim, evidente, são hinos bons. Mas existe alguma ordenança bíblica para que eu só cante hinos do cantor cristão? Não. A minha igreja pode decidir cantar só hinos do cantor cristão? Pode. Isso é uma cultura. Isso não é uma doutrina. De repente, um irmão dessa igreja visita outra igreja e lá eles não cantam somente hinos do cantor cristão. E de repente ele diz assim: estou escandalizado. Isso não é escândalo. Certo? Você pode estar surpreso. Você pode estar ter um sentimento de
talvez até aversão ao que está sendo feito, pelo costume que você tem na sua igreja, mas isso não é um escândalo, porque o que está sendo feito não é contrário à palavra do Senhor. Então, qual é o nosso limite de repreensão? O nosso limite de repreensão é aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Eu não posso cobrar de ninguém aquilo que não é Deus que estabelece. Nós temos gostos diferentes, gente. Isso inclui até mesmo o gosto musical. Alguns irmãos vão preferir músicas com muitos instrumentos. Outros irmãos gostariam que fosse só o teclado. Alguns irmãos gostariam que sempre tivesse um coral. Outros irmãos gostariam que houvesse apenas um solista. São gostos. Em relação a gosto, Deus nos dá liberdade. Mas quanto a mandamentos, Ele nos dá ordem. E essas ordens precisam ser cumpridas. Então, qual é o limite de exortação que eu posso ter para com o meu irmão? Qual é o limite de vida que eu devo ter dentro do ambiente eclesiástico e fora do ambiente eclesiástico? O limite para todas as coisas é o que Deus estabelece na sua palavra. Afinal de contas, nós abrimos esse livro aqui e dizemos, essa é a nossa regra de fé e prática. É aqui que nós encontramos aquilo que nós devemos crer e aquilo que nós devemos praticar. Mas entenda, os motivos de escândalo podem ser menos traumáticos do que você imagina. Às vezes, coisas vão passando desapercebidas e começam a se infiltrar no meio da igreja. E alguém que está no meio da igreja pode se tornar uma pedra de tropeço. Quando nós falamos sobre ser pedra de tropeço e atrapalhar qualquer que seja aquele que está sendo trabalhado por Deus no seu processo de santificação, Jesus deixa muito claro que haverá um rigor muito grande para quem for o instrumento desse tropeço. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo diz uma expressão que é utilizada em todo o Novo Testamento para pessoas que não são crentes. Então ele diz assim, ai daquele por quem vierem. Essa expressão ai está associada de modo geral no Novo Testamento a pessoas que não são crentes. Alguém que está no meio da igreja e que ao invés de ser bênção para que a igreja seja mais santa como Deus espera que seja, este alguém é alguém que não segue a Cristo. Ele pode vir todas as programações. Ele pode estar presente em todos os eventos da igreja. Ele pode ser uma pessoa que fala como um crente. Ele pode ser uma pessoa que se veste como um crente. E ainda assim, não ser crente. Mas mesmo que a igreja não seja capaz de identificar tão facilmente, ao ponto de crentes imaturos tropeçarem na conduta daquela pessoa que se diz irmão, Jesus quer deixar muito claro, tome cuidado. Tome cuidado para que você não seja uma dessas pessoas que vão atrapalhar os demais membros de uma igreja a caminharem em santidade. E ele diz uma comparação para você entender o tamanho da severidade, o tamanho do rigor do julgamento daqueles que se dizem irmão, mas vivem desordenadamente, atrapalhando o bom funcionamento do corpo de Cristo. Ele diz, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atáfona. Quem aqui já teve a oportunidade de ver presencialmente um moinho de pedra? Alguém já viu aqui? Eu já vi presencialmente. Em vídeo eu creio que várias pessoas aqui já viram, né? Mas como é que era moído os cereais antigamente? Uma pedra grande ficava na base e uma outra pedra, normalmente circular, ficava em cima. E essa pedra era normalmente girada por animais, triturando os cereais que ficavam entre uma pedra e outra. Essa pedra de moinho, que é a pedra superior, aqui na nossa tradução, que se chama atáfona, pedra de mó de atáfona, era uma pedra muito grande e muito pesada para que conseguisse triturar todos aqueles grãos a fim de transformá-los em pó. Então Jesus diz que uma pessoa que se diz irmão, que vai estar no meio do povo de Deus, mas que atrapalha o povo de Deus na compreensão do que é ser santo,
na compreensão de como é o bom funcionamento do corpo, na compreensão do que é obediência ao Senhor nos seus mandamentos, seria melhor para essa pessoa que ela pegasse uma pedra gigantesca dessa, amarrasse ao seu pescoço e lhe fosse lançado ao mar. Você já parou para pensar o quão sério é isso? Olha, eu lembro que na época que eu era militar, em um dos acampamentos que nós fizemos, nós tivemos uma marcha, e durante vários e vários quilômetros nós tínhamos que andar, como o exército chama, de armado e equipado. E nesse dia os meus braços estavam profundamente doloridos. Eu não conseguia mais sustentar o armamento de modo devido. E eu comecei a tentar relaxar, mesmo marchando ali com toda aquela dor. E as minhas costas estavam muito doloridas, mas a mochila do exército fica muito bem presa no seu corpo. São vários os ajustes que você consegue fazer. Mas o armamento não. O armamento, o único auxílio que você tem é a bandoleira. E aquela corda que fica aqui no seu pescoço, fica ali para lhe dar um apoio. E no meio da marcha eu soltei o armamento e fiquei sustentando aquele armamento só no meu pescoço. Não foram nem 2 ou 3 horas que eu passei utilizando o armamento daquela maneira. Mas o meu pescoço estava em carne viva depois. E não era tão pesado como uma mó de moinho. Mas Jesus não fala somente sobre essa pedra grande ser colocada no seu pescoço. Ele fala que depois disso você deveria ser atirado ao mar. Como se já não bastasse todo o peso daquela pedra. Como se já não bastasse a possibilidade de você ser enforcado pelo nó, puxado pelo peso daquela pedra, para não ter escapatória, você ia morrer asfixiado dentro d'água. Eu quero que vocês entendam a seriedade que Jesus está colocando quanto àquilo que nós proferimos ser. Nós não temos uma cópia do livro da vida. E a verdade é que nós não sabemos quem efetivamente são aqueles que estão inscritos no livro da vida. Nós temos apenas uma maneira, que é uma maneira limitada de analisar isso. Todas as vezes que alguém se comporta de modo errado, é função da igreja, presta atenção, é função da igreja ir até aquela pessoa e não permitir que ela seja pedra de tropeço, ajudando ela mesma a identificar se ela é ou não é um discípulo real de Cristo. Então imagina só, imagina que você descobre que um membro da sua igreja é um empresário e que ele tem o costume natural e durante muitos anos de conseguir licitações governamentais por meio de propina. Ninguém sabia disso, mas em dado momento, um membro da igreja vai lá e descobre. Qual é a função, então, da igreja relacionada a esse irmão? É fazer vista grossa? Não. Porque se essa pessoa permanece dentro da igreja, tendo uma prática criminosa, pecaminosa, sem que ninguém intervenha, o que é que ele vai se tornar? O que é que ele vai se tornar? Uma pedra de tropeço. Aquela má postura dele, aquela postura pecaminosa, aquela postura inadequada, por não ser repreendida, por não ser exortada, por não ser retirada do meio do povo de Deus, começará a ser tida como normal. E uma vez que essa estrutura pecaminosa é tida como normal, talvez um outro irmão que é empresário também, e que nunca foi de fazer propina, talvez diga, não, eu acho que o sistema é tão corrupto que eles devem fazer. E achar que aquela comunidade é errada. Então, aquela pessoa tropeçar. Irmãos, eu quero deixar claro para vocês. Todos nós vamos identificar erros e falhas dentro da nossa igreja. Mas uma vez que você identifica erros e falhas dentro da igreja, sabe o que significa, se você é um membro dessa igreja? Que Deus te fez responsável por aquela falha, por aquele erro. Deus não quer que você olhe para o que está errado e finja que não está vendo. É sua função
repreender, exortar em amor. Porque talvez aquele irmão nem saiba que está pecando. Ou talvez o que ele precise é de alguém exortando a ele para que ele se arrependa. Eu lembro bem que quando... eu não sei se vocês lembram, eu tinha o Corolla vermelho, né? Que era da minha mãe. E tinha aquele cilindro de gás. Todo ano era um sacrifício ir passar na inspeção do gás natural. Todos os anos a mesma coisa. Você levava lá. E os fiscais só queriam uma coisa de você: propina. Se você não desse propina, você voltaria lá inúmeras vezes. E era o que acontecia comigo todo ano. Todo ano, quando eu levava o carro para a inspeção. No mínimo, a vez que eu tive que voltar lá menos vezes para reparar erros que eles encontraram no meu carro, foram 3 vezes. Mas no último ano, e foi o ano que eu decidi tirar o cilindro de gás do carro, disse assim, não dá para mim mais. Eu precisei voltar lá no centro de inspeção 6 vezes. 6 dias seguidos. E no 5º dia, sabe qual foi o erro que eles encontraram no meu carro? A bateria do meu carro não tinha uma parte de plástico que fica sobre os polos da bateria. O que que isso interfere no funcionamento do carro? O que que isso interfere no gás natural? Nada. Eles só queriam um motivo para dizer que eu não estava aprovado. E naquele 5º dia, o fiscal, que não se demonstrava claro demais na sua intenção, ele parecia que não aguentava mais. Ele chegou assim, me chamou para olhar uma coisa dentro do carro, e quando eu entrei no carro com ele, ele disse assim, rapaz, tu sabe o que é que os meninos estão esperando? Deixa aqui em cima do banco e já chega, macho, tu já tá aqui não sei quantos dias vindo aqui todo dia. Tu tá perdendo a tua vida e tá atrapalhando o nosso serviço. Eu disse assim, vocês estão atrapalhando a minha vida. O serviço de vocês, vocês não estão fazendo. Eu não sei quantos dias vocês vão mandar eu voltar. Mas tantos quanto forem necessários, vocês precisarão me ver aqui até que vocês me aprovem do modo correto. Eu não vou deixar nada, nem para você, nem para os outros. Esse homem ficou indignado. No outro dia de manhã, quando eu cheguei, que foi o 6º dia, sabe quantos minutos eu fiquei na espera? Normalmente, quando você vem do dia anterior, você é o primeiro da fila. Você tem prioridade. Eu passei apenas 5 minutos. Abriram os portões, eu coloquei o carro para dentro, aquele mesmo fiscal que falou comigo veio lá, assinou tudo e disse, pode ir. Mas será que não valeria a pena? Todo mundo não paga essa propina? Não é tão comum? Se todo mundo faz, não tem problema, não é? Tem problema sim. Porque você não vai prestar contas, não é só com os homens, não é só perante a lei. Você vai prestar contas diante de Deus. E Deus não passa a mão na cabeça de pecadinho, não. Porque para Deus não existe pecadinho. Todo pecado é punível com morte. Deus leva a sério a luta contra o pecado. Por isso, se você vê o seu irmão pecando, a sua demonstração de amor deve ser confrontá-lo. E pode ser em coisas simples. Em coisas simples. Se você vê o seu irmão furando a fila, vá lá onde ele está, pegue ele de volta e leve ele para o final da fila. Ah, pastor, mas é porque eu achei uma pessoa conhecida, ó, na fila, deu certo. Foi Deus que te enviou, ó, para ficar aqui na fila para mim. Não foi Deus, não. Sabe o que é que Deus quer que você faça? Que você dê oi, prazer em te ver e vá para o final da fila. É isso que Deus quer que você faça. Não existe pecado pequeno, irmãos. Porque mesmo para aquilo que pode ser considerado pecado pequeno, Deus tem uma grande punição. E principalmente para aqueles que transformam a prática pecaminosa como instrumento de aliciar outros irmãos que não têm tanta maturidade. E aqui no texto o Senhor Jesus os chama de pequeninos. Portanto, considere a sua própria vida antes de qualquer coisa. Como você tem vivido? Você tem vivido para cumprir a vontade de Deus? Ou você tem vivido dando sempre um jeitinho? Ah, isso aqui eu acho que não tem problema.
Ah, isso aqui eu acho que não tem problema. Se você está na dúvida se aquilo é pecado ou não, qual é a postura que Deus diz para você fazer? Não faça. Talvez aquilo que você queria fazer nem fosse pecado. Mas está na dúvida? Não faça. Porque se você está na dúvida e faz, Deus já considera isso como pecado. Percebe quanto Deus leva a sério a luta contra o pecado? Pecado é questão de vida ou morte. Nós precisamos ter isso na nossa mente. Então, quando nós olharmos para essa situação de pecado, quando nós virmos alguém em pecado, olha o que o versículo 3 nos ensina a fazer. Assim como eu devo, não somente não ser pedra de tropeço, assim como eu devo ser uma pessoa disposta a combater o pecado, antes de qualquer outra coisa, eu preciso ter maturidade, não somente para exortar, mas eu tenho que ter maturidade para ser exortado. Começando com uma autoexortação, uma autoavaliação. Antes de tirar a trave do olho do outro, ou antes de tirar o argueiro ou o cisco do olho do outro, eu tiro a trave que está no meu olho. Versículo 3. Olhai por vós mesmos. Nós precisamos estar em constante avaliação sobre como temos andado a nossa vida cristã. Uma das músicas que eu gosto muito que fala sobre isso é aquela música que diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em quem? Em mim. Um dos sintomas de quem não está com essa mentalidade de olhar para si mesmo, de fazer uma autoavaliação, é que quando escutam mensagens de qualquer que seja o assunto, mas que seja uma mensagem com confrontação aberta, um sintoma comum em quem só olha para a vida dos outros é dizer: essa mensagem precisava ser escutada por fulano de tal. Se você passa a mensagem toda pensando em outras pessoas ao invés de pensar em você mesmo, se você passa a mensagem toda dizendo que fulano de tal seria beneficiado, mas você nunca encontra nada para lhe beneficiar através da exortação bíblica, tome cuidado. Tome cuidado. Deus demonstra o seu amor e o seu cuidado para com os seus filhos através do cuidado dos irmãos que ele nos dá dentro da igreja. É dito, portanto, no versículo 3, pelo Senhor Jesus, que nós devemos olhar por nós mesmos. Mas agora, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Quando nós vemos o irmão pecando, seja um pecado diretamente contra nós, ou um pecado com uma afronta contra Deus, que é o caso de todos os pecados, qual deve ser a postura do crente, baseado no versículo 3? Repreenda-o. Repreenda-o. É só uma sugestão que Jesus está dando? Me digam, é sugestão que o Senhor Jesus está dando? Não. Repreenda-o é uma ordem. Algumas vezes que eu já tive a oportunidade de trabalhar em aconselhamentos na vida de alguns irmãos que estavam profundamente abatidos pelo pecado de outras pessoas que estavam lhe afetando. Essa pessoa falava o quanto estava sendo machucada pelo pecado do outro e constantemente eu falava: o que você deve fazer? Eu não sei o que fazer. E eu perguntava: o que você deve fazer? E a pessoa dizia: eu não sei o que fazer. E um dia eu perguntei: você acha que você precisa confrontá-lo? E esse irmão disse assim: não. Porque se eu já estou sendo machucado agora, imagine se eu for lá confrontá-lo. Eu não sei vocês, mas é muito provável que todos nós já tenhamos passado por momentos de medo da confrontação quanto ao irmão, por não querer imaginar como será a reação dele. Isso é verdade para vocês? Porque para mim é. Eu estou vendo o pecado. Eu estou vendo que está seguindo na direção errada.
Mas ter que me levantar, sair da minha zona de conforto, ir até aquele irmão e confrontá-lo pode significar para mim uma luta que eu não quero travar. Então, ao invés de obedecer a Deus, eu decido obedecer a minha covardia. Irmãos, isso é comum. É comum. Mas apesar de ser comum, é certo? É justificável? Não, pastor, tudo bem, para as outras pessoas vale, mas para aquele irmão ali, pastor, o senhor não conhece aquele irmão, não. Pastor, as outras pessoas funcionam fazer isso aí, mas para aquela pessoa ali não funciona, não. Pastor, é porque o senhor é novo. É que o senhor não conhece de tanto tempo assim como eu conheço. Outros irmãos já tentaram exortar. Qual o problema de outros irmãos terem tentado exortar? Se essa pessoa vive uma vida de pecado, ninguém consegue exortá-lo, isso significa que ele é o quê? Ele é o quê? Um irmão sábio? O que é que Deus manda fazer com aqueles que não aceitam a repreensão? Expulsa do meio de vós. Uma pessoa que não pode ser exortada dentro da igreja, que não aceita ser exortada dentro da igreja, quando ela é confrontada individualmente, ela nega. Quando ela é confrontada por 2 ou 3 testemunhas, ela nega. Quando a igreja confronta ela nega. Considera-o como gentil e publicano, tira do meio de vós. Não tenha comunhão com esse tal. E aí vem o problema. Se a igreja sofre com esse tipo de pessoa, de quem é a culpa? Da igreja. A culpa é de quem não trata. Porque Deus deu os instrumentos para tratar. Deus deu o instrumento para tratar. Deus quer que nós tenhamos paz dentro da igreja. Deus quer que nós tenhamos unidade dentro da igreja. Mas a unidade só vem por meio da resolução de problemas. Não é possível ter uma igreja unida sem que os problemas sejam resolvidos. Não dá. Imagina o seguinte. Imagina que cada problema que você vê na sua igreja é uma pedra de brita. Dessas pequenininhas que a gente encontra na rua. Imagina agora que todas as vezes que um irmão da igreja nota o pecado na vida de outro irmão, ele pega essa brita e coloca debaixo de um tapete. No começo, não vai fazer muita diferença, parece até imperceptível. Mas com o tempo, todo mundo fazendo isso, o que vai acontecer? Aquilo que era um grãozinho pequeno de brita, aquilo que era uma pedrinha que não atrapalhava ninguém, que passava despercebido, vai se juntando a outras e outras pedras, outras e outras pedras, outras e outras pedras, até que se torne uma grande montanha debaixo daquele tapete. O que é mais fácil limpar? Uma pequena brita ou uma carrada de brita? É muito mais fácil tratar uma pequena brita. Por mais que ela pareça grande, por mais que o problema pareça ser insolucionável, o que Deus espera de nós é que nós demonstremos amor através da exortação. Pastor, como assim? Amor através da exortação? Olha o que o texto continua dizendo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Isso é demonstrar amor. E aí, nesse momento de demonstrar amor por aquele que cometeu um pecado, por aquele que talvez tenha atrapalhado outras pessoas na compreensão do que é temer a Deus, quando essa pessoa genuinamente se arrepende, chega uma hora crucial para avaliar se a igreja realmente ama ou se a igreja tem apenas uma postura farisaica de condenação. Como assim? Aquela pessoa que deu trabalho, que machucou os irmãos da igreja, ela foi quebrantada pelo Senhor e se arrependeu. Qual deve ser a postura da igreja? Perdoa. O perdão é talvez a maior demonstração de amor que nós possamos oferecer. E o amor que a Bíblia nos ensina deve ser um amor não fingido.
E é interessante como Paulo fala isso na primeira carta dele aos Coríntios, né? Ele deixa claro, olha, vocês têm que amar. E ele faz questão de dizer, não pode ser um amor fingido. Sabe por quê? Porque fingir que ama é fácil. É fácil chegar aqui e dar boa noite para todo mundo. Por mais que tenha gente que ache isso difícil. É fácil dizer, mas é muito mais difícil realmente sentir amor por aqueles que nos machucaram. Mas quem é o nosso exemplo maior? A quem que nós buscamos imitar? Quem? Jesus. E o que é que Jesus fez por nós? Ele nos amou, mesmo quando nós éramos seus inimigos. Ele nos amou mesmo quando nós estávamos avessos à sua presença. Ele nos amou quando nós não fazíamos questão de ter comunhão com Ele. Ele nos amou primeiro. É por isso que Deus exige de nós aquilo que Ele fez por nós. Assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar. É interessante que quando o Senhor Jesus vai ensinar a sua oração, conhecida como a oração do Pai Nosso, em um dos momentos, ele ensinando seus discípulos, ele diz assim, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados a quem? Perceba, ele está ensinando os discípulos a orarem de uma maneira que deixa claro, escancarado, de que a postura do perdão para com quem nos machuca é uma postura esperadamente e concretizadamente comum para o crente. Senhor, nos perdoa, assim como nós já estamos fazendo com aqueles que nos têm ofendido. Isso fica claro também quando o Senhor nos... Temos que ter muito cuidado com a nossa postura. Nós precisamos ter cuidado, porque nós não queiramos ser repreendidos e não estamos fazendo uma autoanálise. E no final das contas, quando nós não estamos fazendo essa autoanálise e não queremos ser repreendidos, nós podemos facilmente ser aquele que causa escândalo e que é pedra de tropeço. Uma coisa que, como pai, eu me pego pensando muitas vezes. Eu olho, às vezes eu boto as crianças para dormir, eu vou lá, dou um beijo na cabeça da Ágata, dou um beijo na cabeça da Eloá, boto o Abner do berço, dou um beijo nele. E às vezes eles me pedem, pai, por favor, fica aqui. E aí eu fico até eles dormirem. E nesses momentos, assim, que às vezes eu estou no quarto, eu fico pensando, né, sobre a minha influência na vida deles. E quão perigoso é, pelo que eu represento para eles, eu ser uma pedra de tropeço. Imagina só, se eu sou um pai que não ora com a minha família, como é que a minha família vai entender que não orar é uma prática inadequada para o cristão? Eu estou sendo, portanto, pedra de tropeço. Se quando fala de ir para um culto, eu começo a dizer, vixe, o culto é tarde hoje, vixe, rapaz, eu não quero ir hoje não, porque eu estou muito cansado. E aí seu filho escutando lá. E eu fico pensando isso. Tem vezes, irmãos, que eu só queria permanecer deitado. E aí eu lembro, quão terrível será a pedra que eu me tornarei para os meus filhos, se ao olhar para o mandamento do Senhor de congregar, os meus filhos me verem fazendo pouco caso do congregar. Se depender de você, como as pessoas que te cercam vão lidar com a oração? Se depender de você, como as pessoas que te cercam vão lidar com o jejum? Se depender de você, como as pessoas que te cercam vão lidar com a leitura bíblica? Se depender de você, como aqueles que te cercam vão lidar com o evangelismo? Se depender de você, como aqueles que estão perto de você vão lidar com o discipulado? Mas, irmãos, toma cuidado, porque depende de você. Esse é um problema. Assim como as más conversações corrompem os bons costumes,
O congregar é instrumento nas mãos do Senhor para o estímulo ao amor e às boas obras. Lembra da primeira pergunta que eu fiz nessa noite? Falando sobre quem é o tipo de pessoa que normalmente você costuma ajudar? Quando se fala de igreja, quem são as pessoas que você comumente tem que ajudar? Todos os seus irmãos. Isso tem que ser intencional. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou me aproximar das pessoas para saber quais são os pecados dela? Justamente. O pessoal vai me chamar de chato. Vai não, sabe por quê? Porque quando tu se aproximar para ver os pecados dela, adivinha? Vão ver os teus. E se eles forem crentes saudáveis, sabe o que eles vão fazer? Vão fazer a mesma coisa contigo. Eles vão ver uma sujeira em você e vão te ajudar a limpar. Assim como você vai ver uma sujeira neles e vai ajudar eles a limpar. E adivinha, os dois vão ficar limpos. Coisa maravilhosa. Olha como Deus é perfeito. Mas sabe o que a gente faz? Eu não vou exortar não, né? Vai que essa pessoa tem alguma coisa contra mim. Vai que ela descobre um pecado meu. Perceba. Se você tem medo de ser exortado, você jamais deveria ser uma pessoa que está buscando exortar alguém. Porque não faz sentido você dizer que quer ajudar uma pessoa a ser limpa, se quando essa pessoa quer te ajudar a ser limpo, você renega. Ser membro de igreja diz respeito a fazer parte da vida uns dos outros. Arranquem da cabeça e do coração de vocês essa ideia mundana e diabólica de que nós não devemos nos intrometer na vida dos irmãos. Nós não só podemos, nós devemos nos intrometer. Não é intromissão no sentido de falta de educação, não. É intromissão santa. Lembra, hoje de manhã nós estávamos aqui no nosso café da comunhão, eu falei para os irmãos, vamos ter conversas intencionalmente santas. Conversas que façam sentido, porque a gente tem pouco tempo junto. E se o pouco tempo que a gente tem junto a gente gastar conversando besteira, como é que nós poderemos ajudar o nosso irmão a crescer em santidade? Como os nossos irmãos nos ajudarão a crescer em santidade? Como? Quando você vem cultuar a Deus, uma das coisas que você faz para a glória de Deus é amar os seus irmãos através de permitir que eles te conheçam. E você conhecer os outros irmãos, para que através desse conhecimento mútuo vocês possam ter uma colaboração mútua para o crescimento em santidade. Se tem uma coisa que eu tenho plena convicção de que Deus fica profundamente triste, é ver uma igreja onde os membros chegam em cima da hora e quando o culto termina, todo mundo parece muriçoca, né? Comeu e vai-se embora, né, Bia? Rapaz, como é que pode? Vixe, eu vou ter que ter uma conversa séria contigo depois. Poxa vida, né, Gleiciane? Que situação difícil. É verdade. Mas olha, quando nós vemos para a igreja, uma das coisas que o Senhor espera de nós é que essa intencionalidade de estarmos aqui para cultuar ao Senhor se transforme em prática. Então, nós viemos aqui, nós cantamos louvores. Quando eu estou cantando louvores ao Senhor, eu tenho que estar refletindo sobre a letra, não é? Quando eu estou ouvindo a pregação, eu tenho que estar refletindo no que está sendo falado, com o objetivo não somente de compreender, mas viver. Se a Bíblia diz, e isso é ensinado na pregação, de que eu devo fazer parte da vida do meu irmão, e ao ver ele pecando, é minha função repreendê-lo, deve haver alguma dúvida de que eu devo fazer isso? Não. Não deve haver dúvida. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Enfrente o seu medo. Talvez a montanha possa parecer grande depois de muito tempo de acumulada. Mas essa montanha de pecados acumulados só vai se desfazer se você começar a tirar pedra por pedra. Pecado por pecado.
no nosso encontro especial de casais, né? Agora no Dia dos Enamorados. Enamorados não, Dia dos Namorados mesmo, né? Eu tive conversando lá com os irmãos e uma das coisas que nós falamos sobre a comunicação foi dito a importância de nós sermos claros. Sermos claros na confrontação, no que nós estamos vendo, no que nós estamos sentindo. E às vezes os problemas se avolumam, irmãos, justamente porque nós não somos claros. Nós não somos diretos. Ou pior, quando você começa a querer exortar, não com a Bíblia, mas sim com o que você acha. Então, se você quer exortar um irmão, se você acha que ele precisa de exortação, você precisa fazer uma coisa antes. Estar disposto a ser exortado. Segundo, você precisa ter argumentação bíblica para a exortação. Se você não consegue provar por meio da Bíblia que aquilo que aquela pessoa está fazendo é pecado, você pode exortá-la? Não, porque vai ser um achismo seu. Se a Bíblia não diz que é pecado aquilo que aquela pessoa está fazendo, se você não consegue ver princípios bíblicos condenando aquela postura, e você vai lá e diz, eu não gostei que você fez isso, só está demonstrando que você é arrogante. Nada mais. Mas agora, quando você vê uma postura e você sabe, olha, a palavra de Deus diz, não furtarás. Que o irmão está enganando a Receita Federal. O irmão não está declarando imposto de renda dele direito, não. Eu vou lá falar com ele. Ó, a Bíblia diz que não é para você roubar, não. Para de roubar, viu, irmão? Eu te amo, por isso que eu estou te falando isso. Como é que você descobriu que estava fazendo isso? Não sei, não. Tenho minhas fontes. É um problema. Sabe quando é que nós devemos descobrir o erro do irmão? Não é por fontes. Quando é que nós devemos descobrir o problema do irmão? Quando a gente convive com ele. Quer ser ajudado de verdade? Quer crescer de verdade? Viva uma vida eclesiástica. Faça parte de verdade da igreja. Não seja apenas uma pessoa que vem no domingo, senta na cadeira e depois vai embora. Seja aquele que vem, ouve, aceita e pratica a palavra de Deus. No versículo 3, então, terminando a nossa mensagem, ele diz assim, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Versículo 4. Se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Isso é muito interessante. No versículo 1 e 2, Jesus falou sobre a severidade daqueles que são o meio ou aqueles que fazem tropeçar. Né? O Senhor falou com muito rigor. Mas do mesmo modo, o Senhor fala com muita intensidade quanto à postura de perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem. E é interessante porque Lucas registra isso aqui no capítulo 17, Jesus dizendo, né? Se ele vier ter contigo 7 vezes no mesmo dia, pedindo perdão pela mesma coisa, vai lá e você tem que perdoar. E é interessante porque quando Mateus escreve o seu evangelho, no capítulo 18, é dito que Pedro meio que ficou encasquetado com isso aqui que o Senhor Jesus ensinou, né? E aí ele vai lá, Senhor, como é que é aquela história? A gente tem que perdoar 7 vezes a pessoa, é? Aí Jesus, não, para de contar, meu filho. Não é 7 vezes não, é 70 vezes 7, tá bom para você? Se era para perdoar 7 vezes num dia, agora Jesus está dizendo 490 vezes. Tá bom para ti? Porque o princípio não é um princípio de contar. O princípio é perdoe tantas vezes quanto forem necessárias. Por que esse princípio deve ser levado a sério? Quantas vezes você já pediu perdão a Deus? Será que foi mais do que 490 vezes? Eu acho que eu não sei nem qual é o tamanho do número de vezes que eu já pedi perdão ao Senhor. E o que ele faz? Ele perdoa. Ele perdoa porque ele é gracioso. Ele perdoa porque ele é misericordioso.
E se Deus, o Senhor Jesus Cristo, é a nossa referência, essa deve ser a nossa postura. Que nós não sejamos pedras de tropeço para a nossa igreja. Que nós analisemos a nossa vida, se a nossa postura está de acordo com a verdade bíblica. Segunda coisa, que ao vermos um irmão pecar, nós tenhamos a disposição de exortá-lo, mas a disposição genuína também de sermos exortados. E quando você exortar um irmão e ele verdadeiramente se arrepender, esteja pronto a perdoar. Isso é ser igreja, irmãos. Porque, como o Senhor Jesus diz, é impossível que não venham escândalos. Os escândalos sempre vão vir. Mas o crente de verdade, aquele que segue as Escrituras, ele olha para aquele que é perfeito e que nos ajuda a levantar. Portanto, não seja aquele que empurra, seja aquele que ajuda a levantar. Amém? Senhor, nos ajuda a vivermos a tua palavra, Pai. Eu clamo a Ti. Que nós não somente compreendamos essas verdades que foram ditas aqui hoje, mas que nós estejamos dispostos a praticar isso. Que ao olharmos para os nossos irmãos, nós intencionalmente decidamos fazer parte da vida dele. Que nós busquemos intimidade com ele, entendendo aquilo que ele pensa, o que sente, o que age durante o seu dia a dia, para que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos para ajudá-lo na luta contra o pecado. E, consequentemente, nós também sejamos beneficiados por meio da exortação mútua, Pai. Não nos permita ser uma igreja de fachada. Não nos permita ser uma igreja que diz que ama a Ti, quando na verdade não tem amado o irmão. E sem amor ao irmão, nós sabemos que é impossível amar a Ti. Nos ajuda. Te pedimos isso para que o Teu próprio nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Certo? Deus abençoe todos vocês. Cadê Que todos tenham uma excelente semana. Vitor e a Thaís estão aí? Certo. A gente vai encerrar aqui a programação, mas o Vitor e a Thaís queriam que a gente cantasse parabéns para Lili. Ou é hoje ou é amanhã o aniversário dela. E eu acho, se eu não me engano, tem um bolinho aí também para todo mundo comer. Então não vai embora rápido não, tá certo? Deus abençoe todos vocês e que todos tenham uma excelente semana. Oi, meu amor. Tudo bem? Alô, som.